Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas. Então, para falar de reformas religiosas, a gente tem que ter a consciência de que, na Idade Média, né, a religião mais difundida no mundo era a Igreja Católica. E a própria Igreja, né, começou a criar conflito entre seus membros e ocorreram algumas divisões, algumas reformas, por causa de críticas a coisas a ações que a igreja fazia. Então, vamos tentar entender esse processo aí. Bom, no século XI, ocorreu a primeira separação da Igreja Católica, né? A Igreja do Ocidente, que é a de Roma, e a do Oriente, que é a de Constantinopla, né? Por causa de algumas divergências, né? A Igreja se separou pela primeira vez, criando a Igreja Ortodoxa, que segue quase os mesmos preceitos da Igreja Católica até hoje, mas diminuiu os sacramentos, algumas coisas que a Igreja Ortodoxa era contra. Na Idade Média, né, a Igreja se fortaleceu como? A gente já viu isso, né? Com o poder da monarquia, né? A Igreja enriqueceu, ganhou posses, todas doadas pelos reis, né? Porém, no século XVI, sofreu com críticas, o que gerou um processo de ruptura conhecido como a Reforma Protestante. Então, religiões protestantes são aquelas que divergiram da Igreja Católica e se separaram, né? Lembrando que todas as religiões que acreditam em Cristo são chamadas de cristãs, certo? Então, tanto as protestantes quanto a católica são igrejas cristãs. As principais críticas e mudanças que ocorreram, né, nesse período foi justamente o aperfeiçoamento da tipografia de Gutenberg, ou seja, a Bíblia começou a ser impressa, né? Isso foi uma revolução na época. A crítica à conduta dos sacerdotes, né? Alguns sacerdotes despreparados, que tinham regalias, a busca por valores morais condizentes à prática da burguesia, o pessoal mais rico, né? E a formação dos estados nacionais, né? Que é a formação dos países que a gente começou a estudar. Muito bem, então vamos por cada questão dessa. A difusão da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo, né? Toda igreja cristã segue a Bíblia. Só que ela só era lida pelas autoridades da igreja, certo? Só que, quando Gutenberg criou essa máquina de impressão e começou a imprimir as páginas da Bíblia, a Bíblia chegou à mão de muitos fiéis, que poderiam interpretar agora a Bíblia a seu modo, né? E a igreja considerou isso um problema. A crítica ao clero era justamente porque o clero vivia no luxo, né? Os papas, bispos e alguns sacerdotes viviam no luxo. Também tinha o questionamento quanto à venda de relíquias, né? Eles vendiam, por exemplo, aqui era um espinho da coroa de Cristo, uma palha da manjedoura de Jesus, e saia vendendo caro essas relíquias de santos e de relíquias religiosas. Venda de indulgências, né? Que é o perdão dos pecados. Então, você pagava para ter seu pecado perdoado. O despreparo intelectual de alguns padres, alguns sacerdotes, né, que não estudavam muito na época e se tornavam sacerdotes, né, principalmente por causa da consagração dos nobres. A nobreza queria, vamos dizer assim, ser bem vista, então pegava alguns membros e acabava entrando para a igreja, porque a igreja aceitava por causa do dinheiro. Então, essas críticas geraram muita confusão na época. A ética e o lucro. O que quer dizer isso? A Igreja Católica proibiu o alto lucro. Então, se produzia, o tempo de produção era de Deus, então não podia ser cobrado muito por isso, e quem vendia os produtos não podia cobrar caro, porque era pecado. E proibiu os juros, né? Porque o tempo era de Deus, então eu não posso emprestar um dinheiro e cobrar caro os juros por cima disso. Aí é que está a questão enfim. E a burguesia era contra essas medidas, porque a burguesia é o pessoal rico do comércio, certo? Da época, do comércio da época. Então, esses eram contra essas questões da igreja. Aí vocês vão ver que, em alguns momentos, a igreja protestante vai favorecer a burguesia
por isso que separam também. Nós vamos ver isso na próxima aula. E os Estados Nacionais. Com a formação dos Estados Nacionais, os reis, as monarquias poderão ver que eles se fortaleceram mesmo sem a ajuda da igreja. E começaram a tirar a igreja da jogada, né? A igreja católica, no caso. Confiscar as terras que eles tinham dado, cobrar impostos, pois a igreja não pagava impostos. A doutrina católica só era na língua latim, e isso complicava, né, o domínio do povo. Os reis não queriam isso, queriam fortalecer a língua nacional do país, então eles não podiam ter uma religião de Roma com latim, eles tinham que ter uma religião que falasse a língua deles. Então, o fortalecimento da língua era importantíssimo para as questões de poder dos reis nas suas regiões, né? Então, eles exigiam isso. Todos esses problemas causaram, né, essa ruptura com a igreja. Então, é isso. Fiquem em casa, sejam felizes, ok?